Revelation chapter 2 verse 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Aquele que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. I have defined you the second death, Eu adverti vocês a respeito da segunda morte. and have now proved to you here that if you overcome sin and the flesh, E agora eu os trouxe até aqui. E se vocês vencerem o pecado e a carne, the second death will not hurt you. a segunda morte não vai te danificar, não vai te tocar. The fourth benefit for those who overcome, beloved people, is in Revelation chapter 2 verse 11. O quarto benefício para aqueles que vencerem, povo amado, está em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. He says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not have by second death, which I've read for you now. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum passará pelo dano da segunda morte. Foi isto que eu li para vocês agora. But Revelation chapter 2 verse 17 has your number 4. Mas agora, Apocalipse 2, versículo 17, tem o número 4. Verse 17 says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, I'll give some of the hidden manna. Ao vencedor, darei do maná escondido. So the hidden manna, beloved people, that is your fourth benefit. Então, o maná escondido, povo abençoado, este é agora o seu quarto benefício. That now the Lord will give you some hidden manna. What is the meaning of hidden manna? Então agora o Senhor lhes dará o maná escondido. Qual é o significado de maná escondido? If you go to Exodus chapter 16, we don't have time. Se você for a Êxodo 16, nós não temos tempo. Exodus 16 verses 1 to 20, it talks to you about the manna that he gave the Israelites in the desert. Êxodo 16, versículos de 1 a 20, ele fala a respeito do maná que ele deu aos israelitas no deserto. That manna was able to sustain them at the time when they were on a journey. Aquele maná poderia sustentá-los no tempo em que eles estavam na jornada. And they needed renourishment, refreshment, E eles precisavam de alimento, de refrigério. they needed nutrition to be energized again. Eles precisavam de nutrição para serem fortalecidos novamente. And when you go to the book of John chapter 6, verses 32 to 35, E quando você vai ao livro de João, capítulo 6, versículos de 32 a 35, Jesus said, I am the living bread. I am true bread of life that came from heaven. Jesus diz: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida que veio do céu. And now we've read in the book of Revelation chapter 17 that whosoever overcomes, E agora nós lemos no livro do Apocalipse 2, versículo 17, que aquele que vencer, live the life that overcomes sin and flesh. aquele que vive uma vida que venceu o pecado e a carne, He says, he will renourish them. He will give them power, some unseen food. ele está dizendo, ele vai fortalecê-los, ele vai dar a eles poder através de uma comida invisível. He will give them hidden manna.
And that manna you begin to receive while you're on the earth here. Ele diz que vai te dar o maná escondido. E este maná você começa a receber enquanto você está aqui na terra. It is some hidden food nobody sees. É um alimento escondido que ninguém vê. When you meet lies, E quando você encontra mentiras, you meet impure thoughts, impurities of this life. você encontra impureza, as impurezas desta vida presente. You meet sin. You meet tribulation, trials, what? Você encontra pecado, você encontra tribulação, provas, testes, o que mais? There is some hidden nourishment that the Lord Jehovah gives you that no man can see. Há um alimento escondido que o Senhor Jeová te dá e que homem nenhum pode ver, That renourishes you in the spirit, que te alimenta e te fortalece no espírito, gives you power, strengthens you, te dá poder, te fortalece, encourages you, te encoraja and keeps you going, even as the original manna did in the wilderness. te mantém caminhando da mesma forma como o maná original fez no deserto. So now shall you have some hidden manna. People cannot understand your secret. E agora você terá o maná escondido e as pessoas não poderão entender o teu segredo. They can't really understand why you are walking strong, you are soldiering on strong, Eles não podem entender por que você está caminhando firme, está marchando firme. little do they know that there is a hidden manna. Mal sabem eles que há um maná escondido. The Lord pronounces in Revelation chapter 2, verse 17, O Senhor fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, that there is a hidden manna that is given only to those who overcome. que há um maná escondido que é dado somente àqueles que vencem, os vencedores. It is not given to all Christians, not at all. Ele não é dado para todos os cristãos, não, de maneira nenhuma. Only to the Christian believers Somente para os crentes cristãos that choose to live a Christian lifestyle that overcomes sin. que escolhem viver um estilo de vida cristão que vence o pecado. Then they are now given a hidden manna. Então agora lhes é dado o maná escondido. And that hidden manna, they continue to nourish from it. It nourishes them all the way into eternity. Este maná escondido, eles continuam se alimentando dele e ele os fortalece em toda a caminhada até a eternidade. A hidden manna. O maná escondido. Number 5, the white stone. Número 5. A pedra branca. It says in the same Revelation chapter 2, verse 17, Ele diz no mesmo Apocalipse capítulo 2, versículo 17, further on it says, I will give him a white stone, continuando ele diz, também lhe darei uma pedra branca, with a new name written on it, com um novo nome nela inscrito, known only to him who receives it. Very powerful. conhecido apenas por aquele que o recebe. Isto é muito poderoso. Why the white stone? The white stone essentially talks about innocence, purity. Por que uma pedra branca? Uma pedra branca fala essencialmente de Enoque, de pureza. Now you'll be given a new name. You'll be given a white stone, Agora te será dado um novo nome. Te será dado uma pedra branca, which essentially symbolizes the innocence your life has been restored to. que essencialmente simboliza
a restauração da inocência em sua vida. You have been restored to the innocence that Adam had before the fall. A inocência que Adão perdeu depois da queda é restaurada em sua vida. It talks about acquittal. You've been acquitted. Ele está falando de absolvição. Você foi absolvido. You are now blameless. Agora você é inculpável, declarado sem culpa. There's no accusation being levied on you. You have been acquitted. Não há mais nenhuma acusação sobre você. Você foi absolvido. It's acquittal, innocence. Você é absolvido, declarado inocente. You are now free from condemnation. Você agora é livre de condenação. You are now worthy of heaven. Agora você é digno do céu. It's a reward for your commitment and zeal to fight sin, to overcome sin. É uma recompensa pelo seu compromisso em lutar contra o pecado, em vencer o pecado. To be faithful to the Lord. De ser fiel ao Senhor. That stone makes you worthy, beloved people. Esta pedra te faz digno, povo amado. And the sixth is that you will rule with Christ. E a sexta recompensa é que você reinará com Cristo. Revelation chapter 2, verse 26 to 28. Apocalipse capítulo 2, versículos de 26 a 28. To him who overcomes and does my will to the end, I'll give authority over nations. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. He will rule them with an iron scepter. Ele as regerá com cetro de ferro. He will dash them to pieces like pottery. Ele as despedaçará como vasos de barro. Just as I received authority from my Father, Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, I will also give him the morning star. e também lhes darei a estrela da manhã. Wow. I will also give him the morning star. Uau! Eu também lhes darei a estrela da manhã. This is powerful. Isto é poderoso. These are the benefits, beloved people, that you will glow. Estes são os benefícios, povo amado, com os quais você vai resplandecer. That when you come back now, you come back to the earth, Quando você voltar para a terra com Cristo, Apocalipse 19:14, first of all, before he takes the church, antes de tudo, antes dele levar a igreja, this sets course in your life. It sets course in your life. isto acontece durante o curso da sua vida, durante a sua vida. And it has a cause in your life. E ele tem um propósito em sua vida. To him that overcomes and does my will to the end, I'll give authority over nations. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele a autoridade sobre as nações. Even now, you can see the world is in darkness, Mesmo agora você pode ver, o mundo está em trevas. and the world is looking for solutions. E o mundo está buscando soluções. But whosoever lives a Christian lifestyle that overcomes sin, Porém, todo aquele que viver um estilo de vida cristã que vence o pecado, then you can see the authority of Christian salvation. então você pode ver a autoridade da salvação cristã. The light of the world that will emit, will illuminate from you. A luz do mundo que será emitida, que resplandecerá de você And illuminate the dark world, give them light. e que ilumina este mundo em trevas, que emite luz. That is the authority of salvation. Esta é a autoridade da salvação.
the holiness of the Christian, the righteousness of the Christian believer. A santidade do cristão, a justiça do crente cristão. And he says he will give all this to you. Ele diz que dará tudo isto para vocês. And then he goes on to project it all the way to the New Jerusalem. Então ele continua para projetar tudo isto para a Nova Jerusalém. Or into the second coming when you come with Jesus after the rapture to Jerusalem. Ou na segunda vinda, quando eles vierem com Jesus depois do arrebatamento para Jerusalém, When now you rule with him. onde agora vocês reinarão com ele. He says, just as the Father has allowed him to sit, to share in the throne, E ele diz que assim como o Pai permitiu que ele se sentasse, compartilhasse do seu trono, so shall he share with those who overcome. da mesma forma ele o compartilhará com aqueles que vencerem. So, beloved people, there are benefits of living a Christian lifestyle, the life that overcomes sin. Então, povo amado, há benefícios de viver este estilo de vida, uma vida que vence o pecado. And the other benefits, I don't know, number 7 or 8, he says, E o outro benefício, eu não sei se é número 7 ou 8, ele diz: he will make you a pillar in God's temple. Ele fará de você uma coluna no templo de Deus. A pillar in God's temple. That is tremendous, beloved people. Uma coluna no templo de Deus? Isto é tremendo, povo amado. That whosoever becomes, he will make a pillar in God's temple. Que todo aquele que vencer, ele fará dele uma coluna no templo de Deus. And I'm reading Revelation chapter 3, verse 12, and it says the following. Eu estou lendo Apocalipse 3, versículo 12. E ele diz o seguinte. You can read from 11, but it says from 12, Você pode ler a partir do 11, mas a partir do 12 ele diz. Revelation chapter 3. Apocalipse capítulo 3. To him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Ao que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Never again will he leave it. E dali jamais sairá. I'll write on him the name of my God Escreverei sobre ele o nome do meu Deus and the name of the city of my God, the New Jerusalem, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, which is coming down out of heaven from my God. que está descendo do céu da parte do meu Deus. And I'll also write on him my name, my new name. E também escreverei sobre ele o meu novo nome. This is very powerful, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. Which means he will make you a pillar. You know that pillars last forever and ever, never to be removed. Isto significa que ele fará de você uma coluna, e vocês sabem que uma coluna permanece eternamente, para sempre, nunca será removida. In fact, pillars become support systems. Na verdade, as colunas se tornam pontos de sustentação. So he's saying that not only will you just be ordinary in heaven, Então ele está dizendo que você não será uma pessoa comum no céu, but you will be part of the infrastructure, mas você será parte da infraestrutura, the support system, the pillars, do sistema de sustentação, as colunas, the luminaries, the walls in heaven when, os luminares, as paredes no céu, entendem? you walk into a place and somebody begins to show you the pillars. Sabem quando você entra em um lugar e alguém começa a andar com você e te mostrar as colunas? So this was a monumental student in this university.
E ele diz: este foi um estudante monumental nesta universidade. This one moved from there and here became Attorney General in which country? Este se mudou daqui e se tornou um grande advogado em outro país. This one here went and became the chief air surgeon. Este outro aqui se tornou um cirurgião-chefe. This one became the director of medicine, whatever it is. Este outro se tornou diretor de um hospital, o que quer que seja. Well, now they are showing off the achievements of that house. Isto quando eles estão mostrando as grandes conquistas daquela casa. But you shall be the pillars, the luminaries. E vocês serão as colunas e os luminares. Something to show cause for. Algo que mostra, que representa, que manifesta. Why the Messiah went to the cross. A razão pela qual o Messias foi para a cruz. Now you have these luminaries here. E agora você tem estes luminares aqui. Pillars stand forever, they are examples. Colunas. As colunas duram para sempre. Este é o exemplo. And then they will rule with Christ. E então eles reinarão com Cristo. Verse 21. They will rule with Christ. Apocalipse 3:21. Eles reinarão com Cristo. Revelation 3:21 it says, Apocalipse 3:21 ele diz: to him who overcomes, I'll give the right to sit with me on my throne, ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. So you rule with Christ. Então você reinará com Cristo. So beloved people, what is the Lord saying to the church today? Então, povo amado, o que é que o Senhor está dizendo para a igreja hoje? He's saying that Christian salvation Ele está dizendo que a salvação cristã is strictly living a Christian lifestyle that overcomes sin. é estritamente viver um estilo de vida cristã que vence o pecado.